Olá, eu sou a professora Daniela Arboit, aqui da ESBM, e a gente vai dar continuidade a uma série de vídeos de matemática básica. Nessa sequência, a gente vai falar sobre álgebra. Então, a gente vai relembrar juntos aqui expressões algébricas, como transformar as palavras em expressões algébricas, as equações de primeiro grau, como transformar palavras, textos, enunciados em equações, as equações de segundo grau também, cálculo algébrico, relembrar o básico ali sobre monômios e polinômios, produtos notáveis e a gente vai fazer também questões de provas. Então acompanha essa sequência aí de vídeos. Nesse primeiro, a gente vai falar sobre as expressões algébricas e como transformar palavras em expressões. Primeiramente, então, o que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é aquela que é formada por letras, números e operações. Por exemplo, 3x mais 3y, 3x ao quadrado mais 4x, 2x ao cubo mais y, ou 2x ao cubo vezes y no caso. Tá? Mas se fosse 2x ao cubo mais y, também seria uma expressão algébrica. Então ela é composta por operações, números e letras. A gente tem aqui em cada um dessas expressões uma parte que é o coeficiente, que é uma parte numérica, e uma outra parte que é literal. Então a gente tem esse comportamento aqui nas expressões algébricas: números, letras e operações. As expressões que são formadas por apenas um termo são chamadas de monômios. Quando a gente junta dois ou mais termos, dois ou mais monômios, a gente tem polinômios. Então, o que é um monômio? Uma expressão que tem um único termo. Por exemplo, 3x ao quadrado, 2x, 3x ao quadrado y. Então, cada um destes é um monômio. Um polinômio é uma expressão formada por um monômio ou mais. Tá? Polinômio, por exemplo, eu posso ter um polinômio, vou chamar aqui de p de x, igual a x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 5x, mais 1. Então, isso é um polinômio. Agora, como é que a gente transforma palavras em expressões algébricas? Tento construir isso bem passo a passo, para que quando isso aparecer nos enunciados, nas questões, já seja fácil, já seja natural. Começamos assim, então. O enunciado fala um número natural, ou um número, a idade de alguém, um número que você não sabe qual é. Então, um número, x. A gente começa chamando esse número que a gente desconhece de x, dá um nome para ele. Então, a idade do Carlos. Não sei qual é a idade do Carlos, eu chamo de x. Ou se você quiser, pode botar um c para a idade do Carlos. Então, um número, x. Depois a gente tem assim, o dobro de um número. Bom, se o número é x, o dobro deste número será 2x. O triplo de um número. Bom, o número eu chamei de x, então o triplo de um número é 3x. A gente pode escrever aqui, né, o dobro de um número, eu posso escrever 2 vezes x. 2 vezes x. Ou simplesmente 2x. Aquele sinal de multiplicação ali entre o número e o x não precisa aparecer. Então, normalmente a gente vai escrever assim, né? 2x, 3x. O quádruplo de um número é 4 vezes aquele número. Mesmo raciocínio, se a gente quiser falar metade, um terço, um quarto, a quinta parte de um número. Então, a metade de um número. O número x. Metade dele, x sobre 2. Tem que cuidar porque às vezes nos enunciados a gente lê assim, a metade de um número e pensa um meio. Sim, um meio do número, só um meio é outra coisa. Um meio é 1 dividido por 2, ó, um meio é 1 dividido por 2, que é 0,5, que é um número constante. Um meio é sempre 0,5. Agora, um meio de um número, a metade de um número, é outra coisa, porque varia conforme o número. Esse 1 meio de x, por exemplo, se o x for 10,
10 dividido por 2 dá 5. Se o x for 18, 18 por 2 dá 9. Então, esse x sobre 2, a metade do x, é diferente de simplesmente dizer a metade, 1/2, tá? Então, precisa do x. A metade de um número, a gente diz x sobre 2. A terça parte de um número, x dividido por 3. O quadrado de um número, x ao quadrado. O triplo do quadrado de um número. O triplo do quadrado de um número, ou seja, 3x ao quadrado. O dobro de um número somado ao seu quadrado. Então, quando o enunciado fala um número, eu chamo isso de x. Eu não sei que número é esse. Isso pode ser a idade, pode ser a altura de alguém, pode ser o salário de alguém. Um valor desconhecido no texto. Você vai lá e chama de x. O dobro de x, 2x, somado ao seu quadrado. Quadrado de quem? Quadrado desse número x. Então, somado ao quadrado de x. Vou colocar aqui do lado para ficar melhor. 2x ao quadrado, 2x mais x ao quadrado. Então, o dobro de um número, 2x, somado ao seu quadrado. 2x mais x ao quadrado. O dobro de um número, somado ao triplo de outro. O dobro de x mais o triplo de y. A diferença entre x e y, como é que a gente escreve isso? Diferença é o resultado da subtração. Convém anotar aí, porque é uma palavra que vai aparecer em alguns enunciados. Então, a diferença entre dois valores é o resultado de uma subtração. Então, a diferença entre x e y é fazer x menos y. Então, a palavra diferença significa o resultado da subtração. A diferença entre dois números, quaisquer. Aqui eu tinha colocado a diferença entre x e y. Bom, faço x menos y. Agora eu coloquei assim, a diferença entre dois números. E daí eu não sei que números são. O enunciado não chamou de x e y. A diferença entre as idades de Dani e Ana. Mas eu não sei a idade da Dani nem da Ana. Você dá o nome que você quiser. Então você chama de x, você chama de y, você pode usar D para a idade da Dani, pode usar A para a idade da Ana. A diferença entre dois números. Esses dois números você não conhece. Você pode chamar então de x e y, de A e B, e faz então a diferença entre eles. Você pode dar o nome que quiser. Ah, professora, eu pensei em colocar aqui A menos B. Tá certo, é isso aí. A diferença entre dois números quaisquer. A diferença entre o quadrado de um número x ao quadrado, e o triplo desse mesmo número. Então, um número, x ao quadrado. O quadrado desse número, x ao quadrado. Um número é x, o quadrado desse número, x ao quadrado, menos o triplo do mesmo número. Menos o triplo de x. Agora, entrando já assim no clima das questões, de como é que aparece isso nos enunciados. Numa certa cidade, uma corrida de táxi custa R$10 fixo, mais R$2,20 por quilômetro rodado. Escreva a expressão usada para determinar o custo total de uma corrida de X quilômetros. O que acontece aqui? A gente vai pagar R$10 fixo, R$10 é fixo, mais uma parte que varia conforme a distância percorrida em quilômetros. Se for 1 quilômetro, então R$2,20 por quilômetro percorrido. Então, se percorrer 1 quilômetro, quanto essa pessoa tem que pagar? Vai ter que pagar os R$10 fixo, mais R$2,20. Ou seja, R$12,20. Se a pessoa percorre 2 quilômetros, ela tem que pagar R$10, que é fixo, mais 2 vezes R$2,20.
2,20 vezes 2. Ou seja, vai ter que pagar aqui R$ 14,40. Se essa pessoa percorre 3 quilômetros, qual é a conta que a gente faz? R$ 10 fixo mais 2,20 vezes 3. 16,60. Se ela percorre 10 quilômetros, que conta a gente faz? R$ 10 que é fixo mais 2,20 vezes 10. Então, se fosse, por exemplo, botar aqui 7 km, botar os 10 km que eu falei, tá? Vou botar 10 km aqui. Se ela percorre uma distância de 10 km, tem que pagar R$ 10 fixo, mais 2,20 vezes 10. 2,20 vezes 10 dá R$ 22, mais os R$ 10 fixo, totaliza R$ 32 aqui. O que acontece? O que vai mudando? Vezes 1, que não coloquei aqui, mas a gente pode colocar, ó, vezes 1, para 1 km eu faço 2,20 vezes 1. Para 2 km eu faço 2,20 vezes 2. Para 3 km eu faço 2,20 vezes 3. Para 10 km eu faço 2,20 vezes 10. O que vai variar? A distância percorrida. Coloquei aqui x quilômetros. Então, valor fixo de R$ 10 mais 2,20 por quilômetro rodado. E essa distância pode ser de 1 km, 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 15 km. A gente não sabe qual é essa distância. Então, essa distância que a gente não sabe de quanto é, a gente chama de x. Nesse caso, eu já sugeri ele que colocasse uma corrida então, de x quilômetros. Como é que a gente escreve essa expressão, então? Como é que vai ficar? A resposta diz que eu pedi. O custo dessa viagem vai ser 10 fixo mais 2,20 vezes x. Então, se o x for 1, substitui ali o x por 1 e calcula quanto vai custar. Se for 2, a mesma coisa. E assim a gente tem a expressão para calcular o valor da corrida em função da distância percorrida. Então, a resposta aqui da expressão é essa aqui, R$ 10 fixo mais 2,20 vezes x. Numa padaria, um café custa R$ 5,00 e um pão de queijo custa R$ 3,00. Quanto custa, então, x cafés e y pães de queijo? Mesmo raciocínio anterior. Se comprar um café e um pão de queijo, qual é a conta? Um café custa R$ 5,00. Então, R$ 5,00 do pão de queijo, vou botar aqui 5 do café, 5 do café, mais R$ 3,00 do pão de queijo, 8. Só que a quantidade aqui pode variar. Eu posso comprar 2 cafés. Então, se eu quiser, por exemplo, 2 cafés, que conta eu faço? Eu vou fazer 2 vezes o preço do café. E o pão de queijo, mesma coisa. Se eu quiser 3 pães de queijo, por exemplo. 3 pães de queijo. Que conta a gente faz? A gente faz 3 vezes o preço do pão de queijo, que é R$ 3,00. Então, se a gente comprar 2 cafés, que conta a gente faz? 2 vezes o preço do café, que é, no caso, R$ 5,00. E se eu comprar 3 pães de queijo? 3 vezes o preço do pão de queijo, que é R$ 3,00 nesse exemplo. Se eu comprar 5 cafés, eu faço 5 vezes o preço do café. E se eu comprar 10 pães de queijo? 10 vezes o preço do pão de queijo. Então, aqui eu quero saber quanto custa x cafés e y pães de queijo. Se comprar 2 cafés, qual é a conta? O preço do café, que é 5 vezes 2. Se comprar 3 cafés, R$ 5,00 que é o preço do café, vezes 3. Se comprar x cafés, vai pagar 5 vezes x. Mais y pães de queijo. Se comprar um pão de queijo, vai pagar R$ 3,00. Se comprar 2 pães de queijo, tem que pagar R$ 3,00 vezes 2. Se comprar 3 pães de queijo, qual é a conta? R$ 3,00 vezes 3 pães. Se comprar 4 pães de queijo, R$ 3,00 vezes 4. Então, se eu quero comprar y pães de queijo, a conta que eu vou fazer é R$ 3,00 vezes y. Então, essa expressão calcula o valor da compra de x cafés e y pães de queijo. Daniela
tem na carteira X cédulas de R$20 e Y cédulas de R$50. Escrever a expressão para determinar o valor total que a Daniela possui. X cédulas de R$20 e Y cédulas de 50. Então a gente não sabe quantas cédulas de 20 nem quantas cédulas de 50. Mas que conta a gente faz com o dinheiro? Se a Daniela tem 5 notas de 20, que conta a gente faz? 20 vezes 5. A Daniela tem 6 notas de 20, então é 20 vezes 6. A gente vai fazer o valor da nota vezes a quantidade. Então, por exemplo, se são 2 cédulas de 20, a conta é 20 vezes 2. Se são 3 cédulas de 20, a conta é 20 vezes 3. Se forem 5 cédulas de 20, a conta é 20 vezes 5. Então, o que a gente faz é multiplicar pela quantidade. O valor da nota, R$20, vezes a quantidade. Bom, se a Daniela tem X cédulas de R$20, a gente vai dizer aqui que a Daniela tem 20 vezes X. Mais, mesmo raciocínio para cédulas de 50. Se tiver uma nota de 50, a gente faz 50 vezes 1. 2 notas, 50 vezes 2. 3 notas de 50, 50 vezes 3. 4 notas de 50, 50 vezes 4. Y notas de 50. Vai ficar então 50 vezes Y. O valor da nota vezes a quantidade. Esse é o valor que a Daniela possui. É uma expressão para calcular o valor que a Daniela possui. Porque depende do X e depende do Y. Depende de quantas notas a Daniela tem de R$20 e quantas notas de 50. Tá? Então a gente precisa de mais informações para poder dizer quanto a Daniela tem. O enunciado teria que dizer quantas notas ou qual é o valor total em reais que ela tem para saber quantas notas de cada. Então, por enquanto, a gente está só transformando palavras em expressões algébricas, certo? Traduzindo do texto para a linguagem matemática. Com essas orientações, eu encerro esse vídeo e em breve a gente vai se encontrar aqui na sequência dos vídeos para falar sobre as equações e como resolver outros problemas usando as equações. Até! ESPM, realizando sonhos, construindo o futuro.